Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco de como eu faço o meu devocional. Sempre que eu posto lá no Instagram, vocês acabam me perguntando como que eu faço, como que eu escolho os livros para iniciar a leitura, referente também à constância, e resolvi trazer esse vídeo para cá para ser mais completo e eu tirar todas as dúvidas de vocês. E eu começo falando que para fazer o devocional não tem segredo. Eu percebo que as pessoas espiritualizam muito esse momento, mas é um momento onde você vai ler, você vai crer no que você está lendo e você vai fazer a aplicação pessoal na sua vida. Eu costumo dizer que a Bíblia ela é o manual do ser humano, o único livro que fala sobre o nosso passado, sobre o nosso presente e nos traz esperança para o nosso futuro. Aqui fala também sobre casamento, sobre nossas emoções, sobre criação de filho, sobre nossa conduta e nosso caráter. Fala sobre dias que a gente vai ter dificuldade. Jesus vem dizendo que ele venceu o mundo e que ele vai nos ajudar a vencer também. E é um livro que fala sobre os nossos pecados, confronta os nossos pecados, mas aponta para a salvação que é Jesus Cristo. E tem muitos países que são proibidos entrar a Bíblia, a palavra de Deus, e a gente tem o privilégio de ter. E vamos fazer mais uso disso. Eu costumo escolher um livro de acordo com a minha limitação no momento. Então, se eu vejo que eu tô com dificuldade em alguma coisa, eu vou no Google mesmo, pesquiso livros que falam sobre tal assunto e começo a ler a partir disso. Ou quando eu não tenho um conhecimento de alguma coisa da palavra de Deus e aí eu sinto interesse em conhecer e eu busco também por isso. Por exemplo, livros que falam sobre perdão. E aí eu começo a ler esse livro, a partir disso Deus começa a trabalhar isso em mim. Antes de começar a ler o livro, eu costumo pesquisar quem escreveu, o que se passava naquela época e o que o autor ele quer me ensinar através desse livro. Eu costumo também usar marca-textos, então eu aconselho você comprar as cores que você gosta. Os marca-textos não só para marcar e destacar aquilo que eu achei importante, mas cada cor tem um significado para mim. Então, eu escolhi o verde para qualquer tipo de aplicação pessoal. Eu escolhi o cinza para momentos importantes e escolhi também o laranja para pesquisar algum assunto que eu não entendi, então eu acabo grifando, aí depois ou no mesmo momento eu pesquiso e todas as vezes que eu releio essa passagem, ativa aquilo que eu pesquisei, então ajuda a fixar na mente. O ambiente silencioso ajuda muito a gente a ter uma leitura ativa, se concentrar mais no que a gente está lendo, prestar atenção no que a gente está lendo. Então eu aconselho que você escolha um ambiente que você percebe que é mais silencioso ou um horário que talvez seu filho ainda não acordou, seu cachorro ainda não está latindo, seu vizinho ainda não colocou música. Então, eu acho muito importante isso para que você se concentre de fato na palavra. O que me ajudou a ter mais constância foi quando eu entendi o meu método de aprendizagem. Então, tem gente que aprende mais lendo, mais escrevendo, mais ouvindo, e eu entendi que o meu é ouvindo e escrevendo, lendo e escrevendo. Então, o escrever para mim é mais fácil, me ajuda a fixar. Então, quando você perceber qual é o seu método de aprendizagem, você vai passar a praticar mais isso e vai fixar mais a palavra na sua mente, que vai sempre te relembrar e te estimular a sempre querer ler mais ou ouvir mais, não sei, o que for mais fácil para você. E eu acho legal também você fazer desse momento um momento prazeroso. Então faça um cafezinho, faça um chá, deixa aqui ao lado enquanto você lê, você vai tomando, porque é uma coisa que a gente vai fazer todos os dias. E o marca-texto, essas são as cores que eu gosto, mas você pode usar as cores que você gosta e de fato fazer esse momento ser prazeroso. E eu tenho também consciência que não é todos os dias que eu vou conseguir grifar, que eu vou conseguir fazer um chá, um café, que às vezes eu vou ler no celular, não vai ser na Bíblia. Mas o importante é que eu tô fazendo, que aquilo vai ficar na minha mente, que Deus vai ministrar, que aquele tempo foi separado para Deus, entende? Então, para mim, isso é muito primordial, a gente separar o tempo para Deus, independente das circunstâncias, independente se é 5 minutos, independente se é um versículo, mas que a palavra de Deus ela esteja circulando na nossa mente. A tradução, ela ajuda muito na hora da gente entender a Bíblia, e a minha é a Nova Versão Internacional. Então, ela também tem aqui a leitura perfeita. Então, ela parece um pouco com a Almeida, tradução Almeida, só que algumas palavras elas são atualizadas.
Tem também a NVT, que eu amo a tradução, que é até a do Michel. Eu amo essa tradução, eu tenho vontade de comprar uma Anote, é que eu não gostei da capa de nenhuma. Eu também sou dessas, que escolho a Bíblia pela capa, pelas cores que eu gosto. Isso me estimula também a ler, não sei se vocês também são assim. Se vocês são, já comenta aqui pra gente se conectar e ir trocando, né? Eu quero comprar uma NVT, mas também eu gosto muito dessa, me ajuda muito a entender. A NVT ela é uma tradução mais fácil, ela é na linguagem de hoje, mas ela não tira o contexto, porque tem algumas que elas são tão simplificadas que acaba até tirando um pouco do contexto. No caso, eu tinha a NTHL que fazia isso, então tinha histórias ou pregações, ministrações que eu tava ouvindo e acompanhando, mas na minha Bíblia não tem isso. E aí foi quando eu percebi que era tão linguagem de hoje mesmo que às vezes cortava algumas coisas. Mas aí eu achei bem bacana, foi um tempo também que eu aprendi bastante com a NTHL, apesar dela ser bem resumida e simplificada. E aí tem a Almeida, que ela é uma linguagem um pouco mais difícil. Eu vou deixar algumas sugestões aqui na descrição, alguns também post-it, que eu também vou falar de post-it. Caso você não tenha uma Bíblia Anote como a minha, Anote é uma Bíblia que ela tem essas linhas aqui do lado que ajuda você colocar alguma reflexão que você teve no momento. E caso você não tenha, você pode usar post-it. Eu vou deixar algumas sugestões aqui embaixo para vocês. Caso vocês tiverem interesse, é só clicar e fazer suas comprinhas de papelaria, coisa que eu amo também. Outra coisa que eu gosto da Bíblia Note é que eu consigo fazer anotações e eu consigo ter outras reflexões a partir disso. Ou às vezes eu tô folheando a Bíblia e às vezes eu complemento alguma coisa que também faz sentido de eu compartilhar ali. E é muito legal porque, às vezes, igual eu tenho uma antiga, que é essa NTHL que eu falei pra vocês, que ela não era Note, mas eu colava um monte de post-it nela e às vezes eu abro a Bíblia e eu falo, nossa, como eu era imatura, eu tenho certeza que quando eu for mais velha e eu ver essa Bíblia, eu falo, nossa, nada a ver. Poderia ter escrevido tal coisa e tal coisa, porque o nosso entendimento vai renovando também, né, através da palavra. E para ter a constância na leitura, de fato, a gente precisa de uma mudança na mentalidade, porque a gente precisa entender que depois que a gente serve ao senhorio de Cristo, a gente precisa ser renovado, a gente precisa ser transformado. E como que a gente precisa ser transformado se a gente nem sabe o que mudar, se a gente nem sabe aonde precisa de transformação? Então a palavra de Deus, ela aponta onde a gente precisa mudar. Ela nos direciona ao caminho que a gente deve percorrer. Então se a gente não lê, a gente não tem esse entendimento. Como que a gente vai saber o que a gente precisa mudar se a gente não lê a palavra de Deus? Outra coisa que me ajudou também nesse sentido de constância é eu entender que o momento de culto não é o momento de eu me aprofundar na palavra. Óbvio que tem culto de doutrina, que é um culto para ensinar, para você tirar dúvida. Mas o que vai te aprofundar na palavra é você se dedicar a conhecer a Deus. E o culto é um momento onde a gente se reúne entre irmãos para a gente cultuar, entregar adoração a Deus, agradecer pela semana, pelo dia, pelo que Deus tem feito em nossas vidas. E não é tanto um lugar para você se aprofundar, apesar de ter confronto, de ter administração, de ser um consolo por muitas vezes, mas o aprofundamento é você talvez fazendo uma teologia, você lendo dia e noite, o Espírito Santo nos dando entendimento, né, para que a gente entenda. E é dessa forma, é no dia a dia. É quanto mais a gente lê, mais a gente vai conseguir discernir o mal do bem, o que é verdadeiro. E tem até uma explicação que uma vez o Michel me deu, que fez muito sentido, que é no caso da nota verdadeira ou nota falsa. É mais fácil você ficar estudando a nota falsa ou você estudar a nota verdadeira, e quando vier a falsa você vai saber que é falsa. Então da mesma forma é a palavra de Deus. Quando você está baseado, firmado na rocha, firmado na verdade, mesmo que venha as mentiras, você vai saber a verdade. E a maneira da gente ter a constância é no dia a dia, é a gente lendo, é a gente aplicando, é a gente reconhecendo que precisa de mudança. E não só isso, mas também tem um horário fixo. Por exemplo, quando eu estava trabalhando no CLT, eu deixava para fazer o devocional antes de dormir. Hoje que eu tô em casa,
eu deixo para fazer quando eu tô tomando café. Então você vai achar na sua rotina um horário que seja mais tranquilo, um horário que você não precise fazer as coisas correndo, ou você acorda meia hora mais cedo que já dá para você fazer. Então, de fato, separar um tempo onde você vai conseguir ler com calma, né? Às vezes você pode até pensar, mas eu tenho filho, mas eu trabalho, mas hoje tem a tecnologia para nos ajudar também. Tem como a gente tem muitos podcasts que explana mesmo a palavra de Deus, que você pode ir ouvindo, tem a Bíblia falada que você pode ir lendo e Deus vai falando com você através daquele capítulo ou versículo. Tem como você ler um versículo e ir meditando durante o dia, que eu também costumava fazer isso. E também costumava fazer, eu baixei um aplicativo, vou até deixar aqui para vocês como indicação, ele é muito bom. Você consegue tanto fazer anote no versículo, quanto grifar, é uma coisa que eu gosto, né? E aí você consegue ter acesso do seu celular, às vezes você tá no ônibus ou alguma coisa assim, por mais que esteja apertado, você põe o fone e Deus tá lá falando com você, enquanto a gente tá na correria, né? Então já fiz muito isso e hoje eu prefiro fazer durante o café da manhã, às vezes quando eu faço jejum, eu só leio a Bíblia, né, como um alimento espiritual. Às vezes eu tomo café, que é o alimento carnal, com o espiritual, ou às vezes eu tomo só o café e depois eu faço devocional. Então eu já entendi que eu entendo mais, eu acho até mais legal porque direciona também o meu dia. Então é bem tranquilo assim fazer de manhã para mim, e você ache um horário que faça mais sentido para você, talvez ler com o seu filho, né? Também já é um devocional, é um momento ali, ou um momento que seu filho dorme, você faz devocional com seu marido. Eu e o Michel, a gente costumava fazer muito quando ele estava trabalhando em casa, e a gente fazia todos os dias de manhã também, junto com o café. Hoje a gente faz antes de dormir, e aí acaba sendo um pouco mais corrida às vezes, né? Quando eu quero fazer com ele, mas no dia a dia eu costumo fazer no horário do café mesmo. Vou deixar aqui embaixo também um canal que ele tem muito conteúdo proveitoso. Eu sempre costumo assistir ele assim que eu começo a ler um livro, porque ele deixa bem explicadinho e até ilustrado, o que ajuda a gente a entender um pouco mais fácil. E por último, e o mais importante do devocional, não é só a gente ler a palavra de Deus, mas a gente falar com o Criador, porque o véu se rasgou, né? O próprio Cristo rasgou o véu por nós para que a gente tenha total acesso a Deus. Então hoje nós não somos mais inimigos de Deus, nós somos amigos, nós somos considerados filhos de Deus. Então a gente pode conversar com Deus e Deus vai falar com a gente também. E tem uma frase que fala muito comigo, que me ajudou até também a ser mais constante, que é: como você quer morar com alguém que você nem mesmo conhece? Quando a gente vai casar, que a gente passa por todo o processo do namoro, é pra gente conhecer o nosso cônjuge. Agora, o próprio Cristo nos chama de noivo, fala que vai vir nos buscar, que tá separando, né, o lugar pra gente morar com ele. A gente não se interessa em conhecer a ele, a gente não se interessa nos planos que ele tem pra gente para começar aqui na terra. Ele vai vir aqui pra terra e vai fazer uma nova terra para que a gente more com ele. Então, como que você não quer saber os planos dele para você? Como que você não se interessa em o que ele quer dizer para você? É muito interessante e profunda essa pergunta. Pense um pouco mais sobre ela. Bom, é assim que eu faço os meus devocionais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido útil, que também seja uma inspiração para vocês começarem a fazer diariamente. Me segue no Instagram também, que eu tô sempre compartilhando por lá. E vai ser muito bom te ter por lá também. Eu espero que do fundo do meu coração tenha te ajudado e que o Espírito Santo ministre dia após dia sobre a sua vida, sobre a sua família, e que de fato a gente venha se converter verdadeiramente, né? Não esquece de se inscrever no canal, deixa seu like se serviu esse vídeo para você. E eu te espero no próximo. Um beijo!